Prazer estar aqui. O GRI é o nosso grande parceiro em organizar esses eventos que conseguem reunir os estruturadores, das quais o BNDES faz parte com muita honra desse grupo, poder público, empresas, consultores, investidores, e esse é um ambiente que a gente consegue debater, construir, identificar desafios e conseguir colocar os termos em como que nós vamos solucionar esses desafios que os municípios têm para os seus diversos arranjos e dificuldades. Então a gente teve no painel de hoje a oportunidade de falar um pouco sobre vários setores e a partir de agora vai haver painéis específicos para cada um dos setores. A gente pode mencionar aqui saneamento, mobilidade urbana, arranjos imobiliários, arranjos de desenvolvimento urbano, educação, saúde, que são desafios que os municípios enfrentam em como fazer os investimentos e como prestar os serviços de forma adequada para a população. Os municípios, eles encontram desafios para oferecer esse serviço à população de várias naturezas, né? E tem várias ferramentas que eles estão disponíveis para fazê-los. As ferramentas de contratação tradicionais públicas são sempre à disposição, mas para os municípios que têm maior escala e que precisam de um volume maior de financiamento, as PPPs se mostram sim uma alternativa muito interessante. Por quê? Porque elas fazem um arranjo mais eficiente de viabilizar o investimento associado à prestação de serviço num contrato de longo prazo que vai alinhar os interesses tanto da administração pública quanto do investidor privado, que vai ser remunerado ali conforme a qualidade que ele está prestando o serviço. Como que o banco pode apoiar isso? Bem, minha equipe e a equipe do BNDES está participando aqui do evento, trabalhamos em parceria com os entes públicos, aí não só municípios, mas também estados e o governo federal, o que a gente chama de estruturação de projetos. É uma fase de preparação, de estudos do desafio e de formulação daquele contrato que vai ser licitado num leilão e depois virá o efetivo investimento e a prestação de serviço. Essa fase de preparação, essa fase que a gente chama de estruturação, é uma fase muito delicada, porque é a hora em que nós conseguimos identificar os desafios, os riscos e conseguimos alocar essas questões no contrato e criar as obrigações, criar os mecanismos de como que o contrato vai lidar com esses desafios, colocar os indicadores de qualidade, colocar a forma de remuneração, mitigar os riscos todos que são previstos. Então esse é um processo que toma algum tempo e que precisa ser feito com muita atenção. Então, para isso, o BNDES dispõe de instrumentos de trazer consultorias especializadas para nos apoiar e o BNDES coordena esses estudos junto com o ente público para viabilizá-lo e apoiar. Então, o BNDES está disponível para todos os municípios, é até uma mensagem importante nesse momento em que os municípios estão passando por um novo ciclo das administrações municipais, que o BNDES está disponível para apoiá-los na formulação desses projetos nos mais diversos setores, né? O BNDES também, na outra ponta, consegue apoiar com financiamento. Aí nós vamos financiar tanto o município diretamente, quanto esses parceiros privados que são os concessionários desses contratos de PPP e de concessão que nós mesmos apoiamos para estruturar, ou até concessões de PPPs que foram estruturadas por outros estruturadores, né? Vale mencionar, a Caixa tem um instrumento semelhante, o governo federal estruturou um outro instrumento que chama FIDIRS, que está sendo operado pela EY. Então são outras formas de estruturar também, em paralelo ao que o BNDES também faz, mas no nosso braço de financiamento nós somos capazes de apoiar esses parceiros privados que foram selecionados e também os entes públicos diretamente nos seus projetos de investimento. Então o BNDES está disponível e podem contar conosco. Bom, é importante mencionar que o banco rapidamente reagiu à calamidade do Rio Grande do Sul. Os desafios lá são os mais diversos, causados pelas enchentes que destruíram cadeias produtivas, destruíram casas, destruíram as empresas e
as infraestruturas que estavam funcionando no Rio Grande do Sul, e o banco está em várias frentes apoiando. Então, o banco disponibilizou linhas de crédito para as pessoas, para os empresários, desempenhou linhas de crédito para os municípios e para o estado do Rio Grande do Sul, e também, no que tange a minha atividade no banco, o banco tem apoiado estados e municípios em fazer projetos, como a gente mencionou agora há pouco, e esses projetos de infraestrutura e de serviços à população, e com um viés de montar projetos que sejam resilientes às variações climáticas, né? A calamidade nos mostrou com grande realismo o potencial que a variação climática pode ser danoso para a infraestrutura e para a vida das pessoas, de forma que nós temos que repensar a maneira e a própria tecnologia de como essas infraestruturas são colocadas para que elas fiquem mais resilientes. Então, o BNDES está se debruçando em parceria com o governo federal, que montou uma própria estrutura para apoiar o Rio Grande do Sul, e com o governo do Rio Grande do Sul, evidentemente, para conseguir montar projetos para a reconstrução e para uma reconstrução numa nova base, uma base mais resiliente. Então, nós estamos falando aí de rodovias, nós estamos falando de apoio a um projeto de resiliência urbana, sem contar os apoios que nós conseguimos dar para a estruturação ali de projetos na área de saneamento, na área de mobilidade e até, no caso de alguns municípios, de infraestrutura para escolas. O instrumento da PPP ele é cada vez mais reconhecido pelos gestores municipais. É óbvio que é um instrumento complexo, é um instrumento que exige um longo prazo de maturação. Como a gente falou, a estruturação desses contratos toma algum tempo, então exige um envolvimento direto da administração pública no comprometimento de que essa é a solução para o desafio que aquela administração está enfrentando. Evidentemente, esses desafios que são objeto de PPPs são desafios de maior porte e, naturalmente, para prefeituras também de maior porte. Então, nós vemos cada vez uma maior aproximação do gestor público para esse tipo de contrato em setores que estão ficando cada vez mais maduros. O BNDES, por exemplo, há mais de 10 anos, iniciou uma agenda de PPPs em iluminação pública. Fizemos cerca de uma dezena de projetos e vemos que hoje em dia aquele modelo que foi montado lá atrás pode ser replicado em escalas diversas, inclusive em municípios de menor porte. E isso tem dado a solução para a iluminação pública no Brasil. Nós estamos, nesse momento, iniciando uma agenda de infraestrutura para escolas. Então, a construção e a administração predial das escolas para que os municípios possam ampliar o número de vagas da rede escolar. Essa é uma agenda que ainda está iniciando no Brasil e acreditamos que ela tomará, sim, uma escala nacional e viabilizará essa solução que a gente precisa no Brasil. Então, veja que os setores eles também estão aos poucos se desenvolvendo à medida que as soluções estão ficando mais claras e mais testadas, ou seja, que o gestor público identifica que aquela solução é adequada, que aquela solução realmente vai trazer um investimento e vai trazer a qualidade do serviço a ser prestado, aí o gestor público fala, bom, essa é uma opção viável para o meu município. E com isso a gente tem ampliado o fornecimento dessa solução, que é o PPP, para os municípios. Mais uma vez, aproveitando esse momento, né, de renovação das administrações municipais, reforço que o BNDES está disponível para apoiar os municípios nos mais diversos setores. Então, como eu já mencionei, a iluminação pública, a educação, projetos de saúde, projetos de saneamento, que em geral são feitos em consórcios, né, mais amplos do que um município isolado, mobilidade urbana,
Em alguns municípios conseguem fazer projetos próprios, em outros é necessário também pensar em arranjos de consórcios, resíduos sólidos e outras soluções, né, que os municípios precisam. Tem com o BNDES um parceiro para apoiar, para usar essa ferramenta da PPP, a ferramenta das parcerias que nós podemos apoiar na fase de estruturação e, claro, depois com a parte de financiamento, que é o papel que o banco tem apoiado o desenvolvimento do Brasil.